amém? Então a gente como liderança, né, porque cada um aqui é um líder, amém? Então o Senhor, qual que é o sonho de Deus para cada um de nós? Que a gente venha liderar, não somente no ministério, mas em casa, no trabalho. Então onde a gente estiver, cada um de nós, a gente tem que ser o quê? Tem que ser exemplo, tem que ser modelo, tem que ser padrão, amém? Quanto mais nas coisas de Deus. E o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, o primeiro versículo, né, pastor Sam? Está lá em Provérbios 4:23, fala bem assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, amém? Então é interessante, né? O coração do homem, ele é uma caixinha, né? Uma caixinha de surpresa, né? Porque assim, a gente pode alimentar nosso coração com coisas boas ou com coisas ruins, não é? E está na nossa mão. Então a gente tem o quê? A gente tem que treinar o nosso coração a cada vez mais ser um coração amoroso, sabe? Um coração desprendido, um coração que ama sem esperar nada em troca, né? Um coração desprendido das coisas materiais, um coração focado nas coisas de Deus, amém? E depende de cada um de nós. E o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é assim: como eu posso cuidar do meu coração, né? Como nós podemos cuidar do nosso coração? Primeiro ponto, não criando expectativas nos homens, amém? Então é interessante, ó o que fala lá em Jeremias 17:5. Jeremias 17:5 fala assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É bênção que o Senhor tem várias promessas, né? Mas também quando Deus dá uma promessa para a gente obedece, a gente recebe a promessa. Agora, se a gente vai contra a promessa, vai contra a palavra de Deus, tem também a consequência, né? Então, se a gente não confia no Senhor, a gente mesmo aparta o nosso coração do Senhor, né? E isso é muito triste, queridos. O próximo versículo, Sam, pode passar. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Lá em Salmo 118, do 8 ao 9. Interessante aqui, que todo mundo aqui é pai, né? É filho também. Acho que a maioria aqui já foi empregado, já esteve numa escola, né? Já teve um professor. E interessante é o seguinte, que tem coisas que a gente, às vezes alguém promete pra gente e não cumpre, não é verdade? Eu sou curado hoje, mas teve muitas coisas que meu pai me prometeu no decorrer da vida, e ele, por não ter condições financeiras, ele acabava não fazendo. Ele prometia, tinha vontade de fazer, mas não fazia. Então isso, depois que eu cresci, passei por encontro, isso é uma coisa que me incomodava, sempre o diabo queria me roubar. Aí eu perdoei, né? E hoje para mim isso não é um problema. Mas para mim foi bom porque hoje eu aprendi, e isso eu não faço com meus filhos. Então, se o Samuel tem um sonho, o Felipe ou a Raquel, qual que é a minha orientação? Vamos orar a Deus, né? Se Deus confirmar, vai juntando o seu dinheirinho. Daí o pai vai lá e ajuda. Mas eu não prometo, porque se eu prometi eu tenho que cumprir. Amém? Então, isso para qualquer coisa. E o nosso coração não pode estar nosso patrão. Muitas vezes, ele promete, vou te dar uma promoção se você fazer isso, isso e isso, ficar até mais tarde, faz um monte de promessa, né? E às vezes não cumpre, não é verdade? Até mesmo em outros lugares. Então, qual que é o nosso papel, né? Como homem e mulher de Deus, né? Como pais, que a gente possa realmente não criar expectativa no homem, amém? Sim, somente em Deus. Segundo ponto aqui, ó. Como a gente pode cuidar do nosso coração? Não criando expectativas em nós mesmos, em si próprio, né? Esse é o grande X da questão, né? Eu era uma pessoa... Deixa eu ler o versículo primeiro, depois eu comento. Passa aí, Sam. Olha lá, 2 Crônicas 26, do 14 ao 16. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou muito forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, naquela ocasião, quem que queimava incenso? Era só os sacerdotes, né? E Urias, ele era um rei, e isso subiu ao coração dele.
ele se fortificou, né? Ele achou que ele era o cara. Então ele achou que ele podia fazer o que ele queria. E não é assim, gente. A gente não faz o que a gente quer na nossa casa, não faz o que a gente quer no trabalho, na escola, aqui na igreja. A gente não faz o que a gente quer. A gente não é dono do nosso nariz. A gente tem uma autoridade que a gente tem que respeitar, amém? Interessante que nesse momento aí que ele exaltou o coração dele, mais na frente no 19, não está aí, mas eu vou compartilhar aqui, ó. Fala assim: então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Está vendo? A rebeldia dele, sabe? A transgressão dele gerou o quê? O pecado. E como ele não se arrependeu, gerou o quê? A lepra. Então, gente, o pecado ele gera consequência. A palavra fala que qual que é a consequência do pecado? É a morte, né? Mas é a morte física? Não, às vezes é a morte espiritual, que às vezes é até pior, né? Às vezes é melhor você morrer convertido do que você, né, tá firme e cair e de repente perder, né? E eu queria contar um testemunho, porque eu era uma pessoa, eu fui de uma igreja convencional, né, que não era em célula, né? E lá é tranquilo, né? Você vai no domingão lá, assiste o culto, vai para casa, né? Tem bastante campanha também, a gente participava, mas não tinha aquele compromisso. Aí fui para uma igreja em célula, e lá eu aprendi muito, cresci muito, sou muito grato, né? E lá teve um tempo que eu e minha esposa, a gente começou a crescer muito em Deus. Crescer em Deus, né? E lá era assim, quando você conquistava as coisas, no final você era honrado, né? Honrado com algum presente, com algumas coisas, né? Interessante que naquele ano a gente foi a célula que mais cresceu, que multiplicou, que trouxe pessoas para o encontro, que mais batizou. Só que ela era aquela coisa, né? Era eu batizei mais, eu ganhei mais, eu frutifiquei mais. E eu achava que não tinha ego, eu achava que era o São Luciano, né? Santo, né? Salve, salve, Luciano. Interessante que aconteceu uma ocasião lá que o pastor ia ficar um tempo fora e foram colocar uma pessoa para cobrir ele por um tempo. E eu achava que era quem? Eu achava que era eu. Aí, para minha surpresa, foi outro irmão. Aí Deus mostrou para mim como que eu tinha ego. Aí caiu, sabe quando cai a escama do olho? Aí eu fiquei mal, irmãos. Aí eu fiquei mal. A Fá sabe, a Fá come 1 quilo de sal comigo todo dia, ela sabe como que eu fiquei. Aí foi duro, sabe? Mas foi bom para mim, porque eu cresci. Porque é bom de saber que a gente não é perfeito, a gente não é santo, a gente está crescendo, está buscando a Deus, né? E eu sei que tudo é uma preparação de Deus na nossa vida, amém? E eu sei que foi tempos difíceis, assim, falei, nossa, eu vou abandonar tudo, não vou mais nessa igreja, sabe? Sabe, por quê? Em quem? Eu criei expectativa em mim mesmo, sabe? Eu achei que eu era o cara, e não era, eu não sou nada. Eu sou cinza, eu sou, né? O Senhor fala que nós somos barro, né? A gente é do barro, é pó, e a gente vai voltar para o pó. Então isso foi bom, porque trouxe crescimento para mim. Então hoje, para mim, eu sou bem tranquilo. Aí a gente, por alguns motivos, né? A gente saiu da igreja, a gente veio para cá. E a gente estava orando realmente, não teve um culpado de a gente ter saído de lá. A gente não estava feliz e a gente orou a Deus, Deus falou, pode sair, né? Tá liberado. A gente foi buscar uma nova casa. E Deus, quando a gente entrou aqui, foi paixão à primeira vista, né? A gente realmente se apaixonou pelos irmãos, né? Pelo pastor, pela liderança. E quando a gente veio para cá, eu falei, vamos chegar aqui uns 6 meses, 1 ano, só tranquilo, né, no banco, né? Só curtindo, só recebendo, né? Só que a gente não consegue ficar parado, né? Então tinha, assim, os convites para virem para a igreja, por causa do aniversário, né? A gente, vamos ajudar. A gente começou a participar, né? E você começa a participar, vindo no Tadel, né? A gente mal sabia que se viesse no Tadel, investiam na sua vida, né? E foi bom para a gente, porque a gente não ficou parado, né? A gente podia ter ficado parado, perdido 6 meses da vida aí, né? De não crescer em Deus, e Deus foi abençoando. Mas hoje é importante que tudo que a gente faz hoje é para a glória de Deus, né? Então hoje isso para mim não é um problema, sabe? Eu sei que aqui Deus não tem preferidos, mas tem aqueles que buscam mais a Deus, né? Então que a gente possa ser esses que buscam mais a Deus, que estejam mais perto de Deus, amém? E quem dá o limite para o nosso crescimento, amados? É cada um de nós, eu e você. Se você buscar mais, se dedicar, honrar a sua liderança, Deus vai te honrar, Deus vai preparar. E o que é meu, o que é o do pastor, o que é do Keiber, do Thiago, de qualquer um aqui, já está escrito lá no céu, né, no mundo espiritual. Que a gente possa tomar posse, amém, amados? Glória a Deus. E o último ponto é criando expectativa somente em Deus, né? Aí já fala tudo, né? Passa aí, Sam. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, amém? Então, a minha esposa pode me decepcionar, sabe? O meu pai, a minha mãe, meu patrão, até o meu pastor, qualquer um pode me decepcionar,
sabe? Pode me deixar triste por algum motivo, querendo ou não. Mas Deus não, Deus ele nunca vai te desamparar. Se você tiver com o seu coração nele, sabe, gente, firmado no Senhor, confiando no Senhor, sabe? Pode vir o que for, pode vir a tempestade, pode vir dificuldade. É difícil, claro que é. Por isso é importante você ter vida com Deus, sabe? Buscar muito a Deus. Por quê? Quando vir a tribulação, vir a dificuldade, você já está forte. Você não vai ter que buscar, você já buscou. Então você vai passar, amém? Passa aí, Sam. Próximo, Sam. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, amados, Deus é nosso sustento, é a nossa provisão. Queridos, eu tenho certeza, se Deus falou assim para você, passe para outra margem. Amados, confie no Senhor. É que nem eu e a Fabiola, né? Quando a gente foi convidado para vir para Rio Claro, a gente tinha certeza que não era só o trabalho. Tinha certeza, porque se fosse o trabalho, tinha ficado lá. Lá tem trabalho também. Mas a gente foi orar e buscou. E Deus deu direção, né? Vai lá, que lá tem algo novo para você. E realmente, a gente viu que a gente veio para cá, deu tudo certo. A gente veio para cá para ter uma ajuda de 6 meses de aluguel. Sabe, com 3 meses aqui, foi para 3 anos de ajuda de aluguel. Sabe? Aí estava acabando a minha ajuda de aluguel, aí a gente conseguiu vender um apartamento lá em São Paulo. Aí compramos nossa casa aqui. Então o dinheiro que a gente pagava aluguel aqui, pagou a casa. Então Deus foi alinhando tudo. A gente foi para uma igreja em célula, né? Começou uma igreja em casa. E hoje estamos aqui. Por quê? Porque a nossa confiança e a nossa expectativa estava em quem? Estava em Deus, né? E o último versículo que eu queria compartilhar, lá em Jeremias 17, 7 e 8, fala assim, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Ó que bênção! Então, se você quer ter sua expectativa no Senhor, a sua confiança, sabe? Se realmente você elevar seus pensamentos somente a Deus, pode vir o que for, pode vir a crise, pode vir uma tempestade, pode vir um terremoto, pode vir o que for, pode virar o mundo de ponta cabeça. Você não vai deixar de dar os seus frutos. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Espero que os irmãos tenham recebido como eu recebi. E que a gente possa orar, levantar rapidamente para a gente estar orando, para pedir realmente para o Senhor guardar nosso coração, sabe? Porque o coração do homem é enganoso. E sabe outra coisa, queridos? O diabo, ele é muito esperto, ele é muito, como se diz, ele é muito ligeiro, vamos dizer assim. Porque tudo que ele queria ter, que ele não tem, que é reino, poder e glória, ele quer colocar no nosso coração, né? Um reininho, um poderzinho, uma gloriazinha. Tem gente que fala assim, né? Você quer conhecer a pessoa, dá um poderzinho para ela, né? Aí você vê quem que é aquela pessoa. E é verdade, queridos. Então que a gente possa guardar nosso coração e tudo que a gente fizer, sabe? Não fazer para homens, mas fazer para glorificar a Deus. Amém? Então feche